Eu quero convidar que os irmãos continuem de pé ainda. Nós vamos continuar adorando ao Senhor com um trechinho de uma canção que também fala a respeito do que nós vamos conversar durante esses dias. E como a gente já viu no teatro musicalizado aqui no início, de que o véu foi rompido para que hoje você e eu pudéssemos ter acesso ao Pai. E hoje nós vamos declarar ao Senhor que a morte foi vencida, porque Jesus vive, o amor vive, o amor se sacrificou pelos nossos pecados. E eu quero te convidar a declarar com muita convicção em seu coração: a morte vencestes, o véu tu rompestes. Vamos declarar: vamos declarar a ponte. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vivo. És invencível, sim. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória. Vamos declarar: a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora ele está. O céu te adora, proclama a tua glória. Tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome, poderoso, poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Nós te honramos, te adoramos, te bendizemos, te exaltamos nessa noite. Jesus, o amor que tem todo o poder, o nome que está acima de qualquer outro nome, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Deus que tem um reino acessível a todos os que nele creem. E nós clamamos pelo Espírito Santo que mova nossos corações nessa noite em direção ao propósito dessa conferência. Em nome de Jesus, amém. Você pode adorar Jesus com a salva de palmas? Glória a Deus. Obrigado, pessoal, Deus abençoe. Convido você a tomar seu assento, por favor. Colocar o cronômetro para a gente não sair meia-noite. Eu me chamo Christian, congrego na Igreja de Deus, como nosso irmão
compartilhou agora há pouco. Eu estou seminarista, né? Estou estudando teologia no instituto da nossa igreja, que fica localizado ali na Fazenda Maloquinha. Já tem algum tempo que Marcelo me convida e dessa vez deu certo, graças a Deus. E o que eu mais quero fazer aqui nessa noite é adorar a Deus junto com você e compartilhar daquilo que Deus tem feito em minha vida, daquilo que Ele pode fazer na sua também infinitamente mais. Mas eu quero convidar você desde já para que a gente possa ler juntos Gênesis capítulo 1, eu quero que jogue aqui na tela o versículo tema da nossa conferência. Vamos ler juntos novamente. Missão para vocês, até amanhã esse versículo tem que estar decorado, hein? Vamos lá, vamos ler juntos. João 15, 13. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Ninguém... Agora, para fixar, vamos ler novamente, depois a gente finaliza com a referência bíblica. 1, 2, 3. Ninguém tem maior amor que aquele que dá vida. Amém. Amém. Muito bem. Muito bom. E para a gente falar um pouquinho a respeito desse Jesus, que deu a vida pelos seus amigos, de todos aqueles que creem em seu nome, confessam Jesus como Senhor, a gente vai rebobinar um pouquinho essa história. Nós vamos compartilhar, antes do Jesus, homem, chegar até essa terra, nós vamos compartilhar um pouquinho o que aconteceu há alguns anos atrás. Então, agora nós vamos fazer uma leitura que está em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Eu quero convidar nosso irmão para trazer aqui um item especial da nossa palavra de hoje, que quando vi o tema dessa conferência, fiquei pensando o que nós iríamos conversar a respeito de o amor tem um nome. Claro, Jesus. Mas todos que passaram... Pode ser aí. Todos que passaram pela entrada puderam observar que tem uma frase escrita. E viram o seu próprio reflexo, onde havia escrito: essa pessoa, você, se parece com Jesus? Não responda. E se esse espelho tivesse quebrado, trincado, embaçado, como que ficaria o seu reflexo nesse espelho? Você conseguiria enxergar com nitidez a sua fisionomia, seus traços, seu rosto, tudo que Deus desenhou em você? E o que eu quero mostrar para nós, através desse item, desse espelho, o que acontece quando nós tentamos nos ver num espelho quebrado? Pergunta fácil, né? Cada um pode responder a sua própria mente, né? A imagem vai ficar um pouco distorcida, algumas coisas não vão ser vistas com clareza. Mas, trazendo para a nossa vida, para o âmbito espiritual, será que é assim como a gente tem visto a nossa imagem no espelho, que a gente tem vivido? Se caso esse espelho tivesse quebrado, será que é assim que a gente tem visto a nossa imagem distorcida, um pouco diferente? E se a gente tem vivido assim, com essa imagem distorcida, a gente tem tentado entender quem somos, por que a gente veio para esse mundo? O primeiro tópico da nossa conferência vai falar um pouquinho quem você vê no espelho. Você se parece com Deus? Vamos fazer uma viagem na Bíblia todos juntos? Então a gente vai ler agora no livro de Gênesis, capítulo 1,
versos 26 e 27. A versão que eu estou lendo diz o seguinte: então disse Deus, façamos, repete comigo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, literalmente, Deus criou todas as coisas do nada. Havia só trevas, só escuridão, como descreve no capítulo 1. E Deus, a Trindade, resolveu criar todas as coisas, e como a gente já ouviu, quem vai em EBD, quem estuda a palavra, que em 7 dias o mundo já estava todo formado. Então vamos rever junto comigo. No primeiro dia, Deus criou a luz, separou a luz das trevas, o dia da noite. No segundo dia, criou o firmamento, o céu, separou as águas de baixo, as águas de cima. No terceiro dia, houve a criação da terra seca e a reunião das águas, os que chama mares, a formação dos mares. No terceiro dia ainda, ele criou toda a vegetação, grama, árvores, ervas. No quarto dia, criou os luminares, sol, lua, estrelas, para marcar tempos e estações. No quinto dia, Deus criou animais marinhos e aves. No sexto dia, a criação dos animais terrestres e do que? No sexto dia, homem e mulher. E no sétimo dia, ele descansou. A gente pode perceber, durante todo esse relato de Gênesis capítulo 1, que a partir do segundo dia da criação, Deus dizia assim, tudo isso era bom. Mas no sexto dia, quando ele finalizou aquela criação maravilhosa que ele fez, eu e você, ele disse o quê? Tudo isso era muito bom. Então a gente já pode perceber uma grande diferença na criação. E nessa parte da criação, Deus deseja criar algo à sua imagem, à sua semelhança. Não no aspecto de corpo, porque Deus é espírito. Mas Deus, pelo poder da sua palavra, ele trouxe sentido a todas as coisas. E antes de criar o homem, depois você pode ler na sua casa, aparece em algumas versões 10 vezes a palavra Deus disse, Deus disse, Deus disse, Deus disse, Deus disse. Mas no versículo que a gente começou a leitura, aparece assim agora, no plural, façamos. Aqui a gente pode perceber que não é mais só um, né? Mais de um. E um pouco antes a gente pode também perceber, o Espírito pairava por sobre as águas, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então Deus está falando no plural aqui. Imagem e semelhança, é sobre isso que eu quero conversar hoje, no primeiro dia da nossa conferência. Se refere a que então, essa imagem e semelhança? E pesquisando um pouquinho no dicionário Oxford, o significado de imagem é definido como representação, reprodução ou imitação da forma de uma pessoa ou de um objeto. Ok? Até aí? Agora nós vamos para o significado do dicionário na palavra semelhança. Significa coisas ou ideias que têm elementos conformes, independentemente daqueles que são comuns à espécie, analogia, identidade. Mas, quando nós observamos
a etimologia, o sentido original das palavras, imagem e semelhança, elas vêm do hebraico. Quando Moisés escreveu aqui Gênesis, elas vêm do hebraico. Imagem, no hebraico, significa figura representativa. É uma palavra chamada tselem. E semelhança significa similaridade. Conseguiu anotar? Imagem é figura representativa. Semelhança, similaridade. E me veio um exemplo à mente. Quando você vai em algum lugar que não é muito seu ambiente, você não conhece, imagina uma pessoa com um chapéu de cowboy, um cinto com a fivelona, uma bota, bem estilo cowboy. A gente não consegue associar que aquela pessoa, ela ouve músicas do tipo um pop, por exemplo. Ela não ouve música pop, né? Porque a gente está olhando ali para a aparência dela e ela me passa a impressão de que ela não é daquele estilo pop. Então isso eu tenho certeza, né? A gente vê a aparência. Mas a explicação que eu quero trazer aqui para vocês é essa. O homem, ele foi criado com características morais e espirituais. Como eu disse, não foi no aspecto corpo de Deus, mas foi criado com características morais e espirituais que refletem o ser de Deus. Então, levando isso em consideração, sobre a moralidade, né? Aspectos que Deus quis imprimir no homem, nós podemos pensar, nós, os seres humanos, somos seres pessoais, inteligentes, conscientes, que Deus dotou de sabedoria, criativos, e olha só, que coincidência, usamos a linguagem. Da mesma forma como Deus criou todas as coisas do nada pelo poder da sua palavra, o ser humano é o único ser dotado de linguagem. Ele pode se expressar através da voz falada e é o único ser racional. Ou seja, o homem tem características que refletem o ser de Deus. E eu quero que você atente para isso aqui. O homem, então, é o representante de Deus na terra. Olha só que alegria poder ser visto como um representante de Deus na terra. E a gente vê isso em toda a história, quando Deus colocou homens para liderar nações, como reis, faraós, profetas, sacerdotes, pessoas que representavam Deus. Inclusive, no versículo seguinte de Gênesis, ele fala, domine ele. Deus também deu esse poder para que o homem pudesse dominar sobre toda a criação. Agora nós vamos fixar isso na nossa mente. Você vai repetir bem forte comigo assim. Deus criou... Não. Deus criou macho e fêmea. Muito bem. Ele criou homem e mulher distintos biologicamente. E aqui eu quero deixar claro para a gente, por favor, sobre discussão de gênero. Espero que em nome de Jesus ninguém tenha dúvidas sobre isso. A biologia que Deus criou é que determina o gênero. Não é a sociedade que define, não é a opinião do seu amigo que define quem você é. É Deus, foi Deus, desde o início, é Deus hoje. Ele criou macho e fêmea. Não é a sociedade que define isso. E nós precisamos rever bem os nossos conceitos, quando perguntarem a razão da nossa fé. Então, a relação do homem e mulher, Deus já quer trazer uma lição para nós. Ele nos criou com um propósito. É bom que o homem não esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, uma companheira idônea. E aqui a gente já pode notar outra coisa para nosso aprendizado hoje.
Deus gosta de se relacionar com o homem no sentido genérico, universal, homem e mulher. Deus gosta de se relacionar com a gente, e Ele já demonstrou isso lá no céu. O Pai, o Filho, o Espírito Santo são eternos, existiam sempre, início, meio e fim. E essa expressão do amor de Deus é impressa quando Deus cria o homem e a mulher. Por isso Ele ensina eles a se relacionarem com Ele. Na viração do dia, busca relacionamento com o homem novamente, como a gente pode acompanhar no livro de Gênesis. Por isso Deus nos criou com um propósito. Você não é um acidente. Você não foi feito do acaso, não foi feito de uma explosão. A sua aparência, a sua história, a sua personalidade foram todas pensadas por Deus. A imagem, vê só, mais uma coisa da biologia. A imagem é passada pelo DNA. Existe um código genético que foi transferido dos seus pais para você, a união do seu pai com a sua mãe. Desde Adão, esse código genético é passado para cada um de nós. Mas agora eu quero passar para um próximo ponto. A gente está quase chegando. No amor tem um nome, mas calma lá. Porque depois dessa criação, aconteceu a queda do homem, que a gente pode acompanhar em Gênesis capítulo 3. E trazendo um versículo para fazer essa comparação, a palavra de Deus em Romanos, Paulo escreve dizendo que, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A imagem do homem e mulher foram caídas aqui em Gênesis 3. E aqui a gente tem o princípio da corrupção do homem. Quando o homem trocou Deus por ele mesmo. A serpente, olha só, ofereceu uma mentira. Oh, Eva, você pode ser maior do que Deus. A queda começou com uma mentira. E hoje, quantas mentiras ainda nós não caímos na cilada de Satanás? Olhando para a nossa história, para tudo que a gente já viveu. Quantas vezes a gente foi enganado pelo mesmo pecado que já havia no início, na origem de tudo. Não tem nada demais. Todo mundo usa. Ah, você não merece isso. E é como um espelho quebrado, que distorce a imagem. Nós já não conseguimos ver com clareza. Ele corrompe o reflexo que foi colocado dentro de cada um de nós. E quando esse espelho é quebrado, é distorcido, é introduzido dentro de nós pecado, vergonha, mentira, idolatria e tudo aquilo que você permitia entrar na sua vida através da balela de Satanás. O pecado, ele faz a gente esquecer quem nós somos. Deus nos fez homem e mulher, nos criou com propósito, nos deu uma identidade e direção. E quando nós damos permissividade para o pecado entrar em nossa vida, a gente está fazendo com que o pecado também nos permita esquecer quem nós somos. A gente começa a ver pelas lentes do mundo, a aparência, você às vezes quer a aprovação das pessoas. Eu quero mais seguidores, eu quero que meu perfil do Instagram vai bombar essa semana com essa notícia que eu vou postar, com essa foto assim, ou status. E agora, essa conferência é para chacoalhar a gente, não é para deixar a gente igual, não. Nós juntos, nós vamos fazer uma denúncia contra o pecado. A gente vai fazer que tudo dentro de cada um de nós que esteja tentando distorcer a imagem do Deus Criador vai ser quebrado em nome de Jesus, vai ser denunciado. E eu quero convidar você para a gente verificar alguns desses tipos de pecados que tem tentado levar tantas pessoas para o inferno. E um deles é a imoralidade sexual. Quantas pessoas a gente tem visto que tem se afundado na pornografia, na masturbação? Vou falar rasgado mesmo, gente, porque a gente está no meio de jovens, e se a gente não fala assim na igreja,
Lá no mundo a gente vai aprender, na escola, é lá que nossos filhos vão aprender. E se a gente não falar sério assim, a gente vai crescer com uma mentalidade de: não, vamos deixar esse assunto debaixo do tapete que é melhor. E depois a gente vai viver uma vida podre, fingindo ser pessoas que Deus não nos criou para ser. E uma dessas denúncias que eu quero fazer aqui nessa noite é contra a imoralidade. Olhar de cobiça. Quantas vezes a gente já não fez algumas dessas coisas? Eu quero que você mesmo volte a sua mente para pensar a respeito disso. Isso me lembrou um exemplo. Viajei de férias ano passado para um lugar, para uma casa de um casal de amigos. E eles vivendo a vida deles normalmente com a gente lá, minha família e eu. E um dia antes de ir embora, a esposa chamou a minha família, né? Nós éramos muito amigos mesmo, né? Pessoas da nossa casa, quando moravam aqui. E ela disse: eu vou me separar dessa pessoa. E para nós foi um choque, porque parecia que era algo que estava dando tão certo. Já tinha um filho de 12 anos, tinham 20 anos de relacionamento. E sabe qual era o motivo? Para minha surpresa, eu nunca tinha visto isso pessoalmente. O homem, de 20 anos de casado, a partir do segundo ano de casamento, ele não parou de se masturbar. Todos os dias ele manteve essa vida, e isso foi afetando o relacionamento deles. Para nossa vergonha, como cristãos. Detalhe, são crente cristão. E eu quero trazer para a gente, meu Deus, já tem 22 minutos, Senhor. Depois eu falo isso. Vamos continuar. E para cada denúncia que eu fizer, eu quero mostrar para vocês na Bíblia um exemplo de algum exemplo que aconteceu. Com relação à imoralidade, me veio à mente Sodoma e Gomorra. Quando os anjos foram lá bater na porta de Ló, e o povo daquela cidade estava tão corrupto, imoral, que quando viu que chegou gente nova na cidade, bateram lá na porta dele, querendo ter relações com os anjos. Olha que coisa maluca, gente. Sansão, que se permitiu ser conduzido para um povo que os pais, olha só, os pais de Sansão já tinham avisado ele para que ele não tivesse relações com pessoas de outros povos. Davi também. Vou beber um pouquinho de água, gente. Essa semana a gripe queria me pegar. E nós vamos ver mais um tipo de pecado que nós vamos denunciar. Vícios. E quando a gente olha para essa palavra, a gente pensa só em alcoolismo, né? Drogas, coisas assim, né? Que a gente acha que só acontece fora da igreja. É verdade. É o tipo de vício que a gente encontra mais fora da igreja. Mas eu vou trazer para vocês dois exemplos. Um exemplo de um dos vícios que, se a gente não cuidar, de uma das coisas que, se a gente não cuidar, pode tomar o nosso tempo, roubar a nossa paz, a nossa alegria, que é o nosso smartphone. Se você não usar ele adequadamente, ele pode virar um vício. Ele pode tomar o lugar de uma outra coisa, pode virar uma prioridade na sua vida, e isso pode ser um vício. E quando eu me lembrei disso, olhando para a Bíblia, me lembrei de Noé, quando exagerou um pouquinho, né? Teve um comportamento inadequado com relação a isso. Depois, quando aconteceu o dilúvio, a filha de Noé queria continuar a geração e se deitou com seu pai, aproveitando que ele estava lá bebido um pouquinho. Mais um pecado que a gente vai denunciar nessa noite: orgulho. Pessoas que às vezes têm um ar de superioridade, sabe? Que olha para você de cima a baixo, que às vezes tem o nariz empinado. Isso não leva a lugar nenhum. Por que isso a gente tem que guardar no nosso coração? Ou a gente ter essa característica em nós? Não faz sentido. Deus não nos criou assim.
E sabe onde nasceu esse pecado do orgulho? Vou te falar hoje, no céu. Satanás caiu por causa do pecado do orgulho, porque ele queria ser maior do que Deus. Quando ele recebeu a sua condenação, ainda levou uma terça parte dos anjos com ele. Outro pecado, inveja. Inveja do que os outros têm. Por quê, gente? A gente pode, ralar, suar, trabalha um pouquinho. Não precisa ter inveja do que os outros têm, de como eles crescem. Deus deu sabedoria a cada um de nós, e a todos Ele dá liberalmente, como diz em Tiago. E aí, quando eu lembro de inveja, me lembro de Caim, que matou Abel, por causa de um sacrifício que ele deveria ter oferecido com gratidão, com coração singelo. Outro pecado, comparações. É o tipo de pecado que desmoraliza uma pessoa. Às vezes a gente vê pessoas com autoestima baixa, porque os outros ficam fazendo comparações. Isso é feio, é pecado, é ruim. A gente pode observar na ocasião em que Raquel se sentiu assim, com seu estado emocional péssimo, se sentiu inferior, porque Lia estava engravidando um bocado e Raquel não engravidava. Nós temos outro pecado, que esse aqui já vi em muitos lugares, dentro da igreja. Vida dupla. Agente secreto de Deus. Que em nome de Jesus toda máscara seja lançada fora nessa noite, se houver alguma aqui. O Senhor não nos convidou para usar máscaras, mas para nós sermos imagem e semelhança do Criador, da forma como Ele te projetou para ser, na sua casa, na sua família, na sua empresa. E a gente precisa viver a nossa vida sem ter que provar para os outros que a gente é alguma coisa. Não precisa dessa duplicidade. Seja original, seja criativo. Deus te dotou de capacidade para fazer isso. Deus é criativo. Ele é um Deus criador. E a gente usa uma palavra para nós assim, que nós somos co-criadores. Se Deus é criador, somos feitos à sua imagem e semelhança, nós também podemos criar as coisas. Somos co-criadores. E por último eu coloquei aqui a vaidade. Mostrar o que não é para quem não precisa e que não faz sentido nenhum. Salomão já dizia: vaidade de vaidade, tudo vaidade. É fútil, é fútil. E a respeito de tudo isso que a gente está falando de pecados, sabe qual o resultado disso? Um espelho embaçado. Que até existe imagem, mas a gente não vê com clareza. Não basta parecer, tem que ser, tem que agir como essa imagem e semelhança. E aqui eu quero indicar para você um livro que mudou minha trajetória ultimamente. E quero aconselhar você, além de ler a Bíblia, ler alguns livros complementares, como por exemplo, Uma Vida com Propósitos. Foi um livro que mudou minha vida. Ele tem 40 capítulos. E o autor, Rick Warren, ele te traz um aconselhamento. Leia esse livro, um capítulo por dia. E durante a leitura desses 40 dias, faça um jejum. E você vai ver a transformação que Deus vai fazer na tua vida. Outro livro que eu quero destacar aqui, para vocês poderem ler, é Quem é você quando ninguém está olhando? Lá no seminário, esse semestre, a gente passou por algo chamado uma espécie de discipulado, de alguns líderes do nosso conselho acadêmico iriam acompanhar, cada seminarista teria um acompanhante, né? Cada seminarista teria um discipulador, alguém que ia te instruir. E a pessoa que ficou responsável por mim, pastor Oreste, ele trabalhou comigo esse tempo a respeito desse livro. E eu quero compartilhar com você, citar para você 5 aspectos, 5 traços de caráter que estão ameaçados de extinção: coragem, disciplina, visão, perseverança e amor.
estão em extinção? Que tipo de pessoa nós temos sido, nós temos mostrado para os nossos filhos, para a próxima geração que vem depois de nós, se esses traços de caráter estão em extinção? Será que a gente não está conseguindo superar os temores que nos desanimam? Coragem. Não viva enfraquecido pelo medo, nem desanimado por alguma coisa que acontece na sua vida. Todos os dias nós somos convidados a ser corajosos ou covardes. O que você quer ser? Alcançar o sucesso através do adiamento da autossatisfação. O que quer dizer isso? A respeito de disciplina. Disciplina é você saber que tem que fazer uma coisa e deixar para fazer depois. E como que a gente consegue alcançar a disciplina? Fazendo com que essa minha vontade de não querer fazer aquilo naquele momento seja adiada. Fazer aquilo no instante que precisa ser programado. E sem isso, nós não cresceremos espiritualmente. Não cresceremos fisicamente. E teremos uma vida instável. Essa vai ser a recompensa da nossa vida, se formos pessoas indisciplinadas. Seremos imaturos na fé, não teremos satisfação, prazer em nossa vida. Outro traço de caráter é a visão. A gente precisa enxergar além do óbvio. A gente não consegue ver depois disso aqui, porque a nossa visão é limitada. Mas com Deus, com a visão de Deus, com as ferramentas certas, nós podemos ver além do que os nossos olhos podem ver. Precisamos ver pela ótica de Deus. De qual ângulo nós temos olhado? Sobre perseverança, precisamos manter firmeza nos momentos de maior desânimo da nossa vida. E tem uma frase muito interessante nesse livro que ela fala assim: é mais fácil desistir do que perseverar. E é verdade, se observarmos bem, é muito fácil desistir. Qualquer coisa vai nos distrair, vai tirar nossa atenção. Mas para aquele que desiste cedo, existe um alto preço. Ele vai pagar um alto preço de não ter prazer naquilo que ele poderia ter conquistado. Persevera um pouco mais. Vai, continua. Mas aí você não vai ter o prazer de conseguir isso se desistir cedo. E por último, o amor, que é um traço de extinção mesmo. Às vezes a gente vê tantas formas de amor, a gente vê tantas pessoas confundindo liberdade com libertinagem, pessoas insensíveis com a falta de amor mesmo, sem compaixão, sem firmeza no amor, nos relacionamentos. Mas quando eu estou compartilhando algo com as pessoas, com o público, que eu tenho, que a gente pode compartilhar, e eu quero ouvir de vocês nessa noite, como que a gente pode alcançar então essa imagem, essa semelhança, já que ela foi deturpada, foi corrompida pelo pecado no início. Eu quero ouvir vocês agora. Digam para mim coisas que podem nos fazer alcançar essa imagem novamente. Através de quê na nossa vida, do dia a dia? Pode falar, bem alto. O que é que vocês podem fazer hoje para alcançar a imagem e semelhança, de forma prática, no teu dia a dia? Oração, o que mais? Jejum, o que mais? Leitura da Bíblia, o estudo da palavra de Deus, que é um padrão para a nossa vida. O que mais? Gente, vamos pensar fora da igreja agora, das quatro paredes. Vamos lá, na vida de vocês, na empresa. Pregar a palavra, o que mais? Opa, ouvi algo importante. Dar bom testemunho, o que mais? Ser obediente às leis de trânsito. Você sabia
que as leis que regem o nosso mundo são baseadas na Bíblia, e que quando eu até brinco com uma moça, que ela gosta de andar sem capacete, irmã, crente, vem para a igreja sem capacete, e eu falo para ela assim, capacete da salvação, não salva esse aí não, você vai morrer se sofrer um acidente, pode morrer, use capacete. E quando a gente está obedecendo as leis de trânsito, a gente está também obedecendo a Deus, sabia disso? Quando a gente obedece o guarda de trânsito, está obedecendo a Deus, porque foi Deus que instituiu ele. Humildade. Quanto crente enjoado, orgulhoso e soberbo a gente encontra por aí. Perseverança. E uma das coisas principais, que é o que eu quero compartilhar com você aqui nessa noite. Como que a gente pode alcançar essa imagem que foi corrompida no início pelo pecado? Arrependimento. É só assim, com o coração transbordando de arrependimento, que a gente vai chegar a um objetivo. Aliás, quando a gente começa a colocar essas coisas em prática na nossa vida, palavra, oração, arrependimento, humildade, serviço, não é que a gente vai alcançar um objetivo, isso vai ser um resultado natural da ação do Espírito Santo na nossa vida. Ele vai começar a agir quando você também começar a dar os seus passos de alguém que reflete a imagem e semelhança de Deus. Quando passa alguém na nossa empresa, na escola, no trabalho, onde a gente vai, que é uma pessoa que tem essas características boas, positivas, não chama a nossa atenção? A gente não pensa logo, nossa, tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Ela é honesta, trata bem os outros. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para nós continuarmos adorando a Deus. Mas eu quero convidar você para tomar novas atitudes hoje. Arrependimento não é vergonhoso, pelo contrário, é uma característica de pessoas de coragem, que vão bater no peito e dizer, eu me arrependo de tudo que eu fiz, e me torno alguém semelhante a Deus, que foi criado por Deus de acordo com a sua imagem. Eu quero ser uma figura representativa de Deus aqui na terra. De que forma a gente tem feito isso? É reconhecer que dentro de nós, essa imagem aqui, precisa ser restaurada. É reconhecer na prática que os vícios secretos, ou mesmo aparentes, se você não tem se preocupado com isso, que esses vícios existem, mas que você vai se render a Jesus e pedir ajuda quando necessário. Não é se acontecer, é quando. É algo de condição no português. Não é se acontecer, é quando. Porque todos nós somos sujeitos a falhas, né? Mas 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Na prática, reconheça os vícios secretos e peça ajuda. Largue relacionamentos que te afastam de Deus. Não está dando resultado, não está frutificando. Acaba com isso, irmão. Pare de viver de aparências. Deus nos chamou para ser pessoas livres, libertas por Ele. Por que viver de aparências? Você ainda carrega a imagem de Deus, talvez mesmo quebrada, mas em Deus há perdão, restauração, graça de Deus para a sua vida. E hoje é noite de refletir de novo a imagem de Deus, a glória de Deus que há em ti. No original, sabe o que significa a palavra glória?
brilho, luz. É isso que Deus quer que resplandeça nos seus filhos, naqueles que creem nele de todo o coração. Eu quero convidar você para ficar de pé, por favor. No livro de Jeremias, capítulo 18, o primeiro verso diz: levanta-te, dispõe-te, põe-te em pé. E em seguida ele diz: desce à casa do oleiro. E agora eu quero convidar você, eu sei que você veio todo bonitinho para a conferência, mas como era feito no Antigo Testamento, eles conclamavam todo o povo para um arrependimento. E eu quero conclamar você para juntos nós nos ajoelharmos aqui agora. E como um povo em unidade, nós vamos nos ajoelhar mesmo. Pode ser no seu lugar, pode ser aqui. O que der vontade de você fazer e se expressar na presença do Senhor, faça. Mas nós vamos nos ajoelhar e pedir perdão para Deus. Se porventura a gente não deixou que a imagem de Deus pudesse ser refletida através de nós, as suas criaturas. E eu quero convocar você para esse arrependimento, nos cobrindo com panos de saco. Era isso que eles faziam no Antigo Testamento, simbolizando um coração completamente derramado aos pés de Jesus. Se talvez você, por alguma questão de saúde, não pode fazer isso, pode ficar de pé, pode ficar sentado, mas se você pode, ajoelhe-se, arrependa-se das velhas práticas, daquilo que te roubou a paz. Deus hoje nos convida a voltarmos ao início, voltarmos ao princípio. Voltemos ao início, voltemos ao princípio, onde tudo era simples, onde tudo era belo. Voltemos, expresse-se diante do teu Pai, daquele que te criou. Conta pra Ele, pede perdão pra Ele. Voltemos ao início, voltemos ao princípio, Deus, onde tudo era simples, onde tudo era belo. Voltemos ao início, voltemos ao princípio. Queremos voltar ao primeiro amor, primeiro amor. Voltemos ao início, voltemos ao princípio, onde tudo era simples, onde tudo era belo. Voltemos ao início, voltemos ao princípio, onde tudo era simples. Leva-me de volta ao primeiro amor, leva-me de volta ao primeiro amor, leva-me de volta ao primeiro amor, onde tudo começou. Leva-me de volta, perdão, Senhor, perdão, se eu menti, se eu falhei, se eu falei mal do meu irmão, perdão, perdão, Senhor,
um arrependimento coletivo nessa noite. E nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar a qual pertencemos, e nós iremos contigo, amado, retornaremos ao lugar a qual Obrigado, Jesus, por esse tempo, com essa igreja tão preciosa, tão amada, com esses jovens, Senhor, sedentos pelo Senhor. Mas agora é o tempo de mudança, jovem. Menino, menina, que deixou a vida de menino e de menina para ser um homem temente a Deus, com o coração voltado ao Criador. Eu te convido a ficar de pé, se você puder. E agora, não é hora só de um arrependimento pessoal, é hora de colocar em xeque, em público, tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. Se tem alguma coisa que te impediu de se reconectar com o teu Criador, eu te convido a vir aqui à frente e nós vamos orar por você. Se você está nos visitando hoje e não conhece ainda esse amor, você foi feito à imagem do teu Criador. Você foi feito, semelhante a Deus. Vem conhecer esse amor. Sai do seu lugar em nome de Jesus. E para você que já conhecer esse amor que tem um nome, eu te convido a vir deixar aqui. A gente viu ainda há pouco a cruz. Vem deixar aos pés da cruz. Vem renunciar a esse pecado maldito que está tentando te assolar há tanto tempo, que está te roubando a alegria, a paz, em nome de Jesus. E enquanto nós liberarmos essa canção sobre a sua vida, Deus, o teu Criador, como nós aprendemos hoje, tem ciúmes da sua criação. Ele te ama, 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 Marcelo, Ele te ama, Arthur, Ele te ama. Nós podemos declarar essa canção a Deus como se fosse realmente Jesus voltando amanhã. Como é que a gente ia cantar essa canção hoje? Começa a liberar palavras aí no seu lugar sobre esse amor. Cadê os corajosos aqui dessa noite? Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Que toda timidez, vergonha, medo caia por terra em nome de Jesus. Vem por
mais de Deus. Vem, imagem e semelhança. Ele está com saudade de você, de quando você se importava em ir fechar a porta do teu quarto. Tranca a porta, esteja sós com Ele hoje. Me ama, Ele 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 me ama. Somos sua herança, somos sua herança. Seu olhar de graça nos atrai. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Que Ele me ama, Ele, oh, Ele te ama, Ele, Ele, Ele. Bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho. Eu quero convidar os líderes aqui da igreja para vir aqui à frente, por favor. Em nome de Jesus. O Senhor tem revestido vocês de poder, para liberar sobre os jovens, sobre a igreja, algo que está no coração de Deus. O céu está em movimento. O diabo não brinca de ser diabo. Quantas vezes a gente vai ter que dizer isso? Que o reino de Satanás é organizado, sabia? E por isso, o reino de Deus dentro do nosso coração precisa ser mais ainda. Esse reino invisível existe. Essa imagem não pode ficar deturpada. Estão aqui pessoas que são autoridades de Deus aqui nesse lugar. E se algum de vocês precisa, não sei, de um abraço, esse é o momento. Eles vão ser a figura representativa de Deus aqui nesse momento. E se você está com o coração amargurado, triste, não sei o que aconteceu com você nesse dia, nessa semana, mas está precisando chorar, ser abraçado hoje, imagem e semelhança, vem aqui agora em nome de Jesus, e nós vamos te abraçar e dizer: meu filho, estamos com você. Ele te ama tanto, te ama tanto. Ele te ama, me ama, me ama. Vocês fiquem aqui na frente ainda. Nós vamos finalizar já. Nós vamos orar por essa liderança que Deus colocou aqui nessa igreja, na Igreja Batista Boas Novas.
Mas eu já quero dizer para você, um gancho para amanhã. Traga mais pessoas para que possam conhecer o movimento de Deus aqui nesse lugar. Que o amor que tem um nome está nos conduzindo a um processo de restauração tão grande dentro de nós que a gente não vai faltar amanhã. Só Cristo restaura essa imagem que foi corrompida dentro de nós. Sabe através de quê? Do arrependimento. O arrependimento é o começo da restauração da imagem de Deus em nós. Arrependimento não é só culpa, é mudança de direção, porque Deus te deu identidade. É isso que nós vamos falar amanhã. Não perde amanhã. Chama mais alguém, chama o vizinho, chama o amigo, mas não deixa de vir não, menino. Em nome de Jesus. Vamos fazer melhor do que eu orar. Eu quero convidar um jovem da igreja para orar por eles. São vocês que têm visto eles pagarem o preço todos os dias. São vocês que têm acompanhado o crescimento da igreja, pelo que a igreja tem passado, que não é fácil. Liderar pessoas não é fácil. A gente viu aí a trajetória de Jesus na Bíblia. E eu quero um jovem corajoso daqui, que vai se levantar como uma voz agora para orar pelos líderes atuais e pelos futuros líderes. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, por essa noite maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Meu Pai, o Senhor sabe de todas as orações, Senhor, que fizemos diante de Ti por esses dias, meu Pai. O Senhor conhece, meu Deus, os nossos corações. O Senhor sabe do nosso clamor, meu Deus. O Senhor sabe, Deus, das nossas dores, das nossas lutas. E o quanto temos perseverado, Jesus, na Tua presença. Venha nos fortalecer, Senhor, venha nos capacitar. Venha derramar mais do Teu Espírito Santo em nós, meu Pai. Queremos ser ousados, queremos ser mais cheios de Ti, Deus. Queremos levar mais da Tua palavra, Senhor. Do Teu amor, Jesus. O Teu amor que tem um nome. O Teu amor que morreu naquela cruz. O Teu amor que levou os nossos pecados. Que nos ama todos os dias, apesar das lutas, apesar das nossas falhas. Jesus, sobre a nossa igreja, que Teu Espírito Santo esteja sobre nós. A liderança, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua mão santa esteja capacitando, Senhor, fortalecendo, meu Pai, encorajando, Jesus. Não nos deixe cair, Senhor, pelo contrário, nos levanta, Senhor, venha repreender em nome de Jesus todo desânimo, Senhor, mas que haja, que prevaleça a alegria de Te servir, o amor, Jesus, que nós sentimos por Tuas obras, meu Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor conhece a mente de cada um dos Teus filhos, meu Pai, que a Tua mão soberana esteja sobre cada um, meu Deus, que prevaleçam, Deus, que continuem nos Teus caminhos, Senhor, e focados no nosso alvo, que és Tu, Senhor. O Senhor é o nosso alvo, em nome de Jesus, nos fortaleça e nos encoraja, meu Pai. Deus, te pedimos sobre a vida de cada visitante, Senhor, que veio até esse lugar, que a Tua mão santa, Senhor, possa estar sobre cada um, Jesus, derramando mais e mais o Teu amor, que todos saiam daqui, Senhor, com a certeza, Jesus, que o Senhor nos ama, meu Pai, que venha cair por terra, Senhor, toda semente que o inimigo tem plantado dizendo que não ama, mas Jesus te ama. Ele te ama, Ele te espera todos os dias. Não há nada que vai derrubar esse amor. Não há nada que não vai permitir que o Senhor te ame, mas Ele te ama, Ele te espera todos os dias. Em nome de Jesus, Senhor, que saiamos daqui, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo e com o desejo de querer mais e mais de Ti sobre as nossas vidas. Cuida de cada um dos Teus filhos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para nós finalizarmos o nosso primeiro dia de conferência,
Agora você vai abraçar esses líderes. Dizer a ele: eu estou contigo. Eu estou contigo. Pode vir dias de... Pode vir. Abracem ele. Vocês que já são aqui da igreja. Eu estou contigo. Você é meu líder. Eu te abençoo para fazer a obra de Deus. Deus está vendo as nossas lágrimas, lutas, orações, dia após dia. O mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Cresce. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça eu não quero mais. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais. Não quero mais. Eu não quero. Me deixa morar. A gente pode encerrar? Como que é agora? O que faz? Puxar um louvor animado? Bora?